Bom, galera, muita gente aqui no podcast do Zero estou entrevistando uma pessoa sensacional, Miriam. A Miriam é uma pessoa que trabalha com consórcio há mais de 14 anos com várias corretoras, as maiores corretoras. E nada mais melhor do que ela se apresentar e falar um pouquinho dela para vocês. Só para ter aqui, obrigado pelo convite, falar sobre algo que a gente faz há tanto tempo e de uma forma tão fluida com o consórcio, e replicar aquilo que a gente faz é bem bacana e trazer conhecimento pessoal. Estou com muita experiência. A gente trabalha com consórcio das principais administradoras hoje. A gente trabalha com consórcio para compra de imóvel, automóvel, construção, explore. Mas melhor daqui, consórcio não é só para eles. Consórcio parte disso e a partir daí a gente abre um leque de opções quando a gente tem quatro. Passo para trabalhar no consórcio como investimento em carta contemplada, venda da carta. Enfim, tem muita coisa para fazer. Conheci a Miriam, empresária, empreendedora. Miriam, qual foi a sua maior decisão que você já tomou que mudou completamente o seu caminho? Foi ótimo. Até como o CGT, a maior parte da minha história foi ter CLT. Então, aquela falsa sensação de segurança, né? Mas foi aonde eu construí toda a minha base. Bem pra gente. E a escola, e foi maravilhoso. Só que eu realmente sentia que chegou a hora de investir um pouco limitado. E aí a gente precisa fazer, tomar uma decisão, e tem decisão que é difícil de tomar. Então você abre mão daquilo que é certo para você construir algo. Você começa a direto. E quando a gente faz isso, você tem muitas possibilidades aí. Mas você assume todos os riscos também. O risco mais assertivo que eu pude assumir. Hoje eu tenho uma corretora renomada. Hoje, na região, sou corretora número 1, consórcio em uma administradora aqui. Tenho muito orgulho de fazer parte disso. Hoje eu tenho um time, hoje eu tenho pessoas também. E hoje a gente pode pulverizar a cultura, né? Se as pessoas estão caminhando com a gente pode trazer oportunidades, não só para clientes que chegam, mas para quem está com a gente, que é o nosso principal cliente, quem está com a gente no nosso dia a dia. Funcionários, família dos nossos funcionários, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, ter tomado a decisão de me tornar empresária para conseguir ter mais possibilidade de atender o cliente com assertividade e possibilidades foi a minha melhor decisão. Então, Sim, tá bom? Pode fazer. Felipe. Eu tenho que ficar olhando aqui, então, né? Posso seja bem-vinda, tá? Obrigada. E, assim, eu não sou tão feliz de estar com a filha aqui, mas vou ficar ainda. Assim, pelo menos, eu também fui CLT, né? Até uma pinga. Então, eu ia até ontem. ontem, né? Pior que o Mano contou uma história que ele saiu da empresa e falou: eu só dei um passo para tornar milionário. Quero agradecer, muito obrigado. Pelo favor, chegou minhas aulas, né? Depois do dia da minha demissão, ficar comprando milionário no post. É isso aí, né? E eu queria entender assim: ninguém pode no dia seguinte só ser uma corretora de consórcio. Como você se descobriu? Sabe? Perfeito. Eu era supervisora de um time de pós-vendas. Então, sempre com as vendas ali, mas eu não trabalhava com a venda de forma ativa. A gente cuidava da base de clientes de uma empresa. Então, eu tinha 45 funcionários aí abaixo de mim. Mas eu executava um trabalho ali um pouco mais limitado, onde eu era muito mais administrativo, né? Do que propriamente relacional. E recebi um convite para trabalhar com produto, para ser vendedora de consórcio dentro de uma administradora, a Porto Seguro. E eu falei, vamos lá, né? Mas como funcionária mesmo. Eu ia ter
um pouco de liberdade, porque você trabalhar na área comercial, você tem um cheque em branco, porque você faz seu salário, isso é muito legal. Trabalhar com vendas é como hoje a gente consegue fazer dinheiro. E tudo hoje é vendas, né? Todo mundo bem. É isso. Então, todo mundo vende alguma coisa. Trabalhar com vendas me dá uma possibilidade de ter mais liberdade e também de ganhar mais dinheiro, né? E eu falei, tá, vamos lá, recebi esse convite, falei, vamos fazer a entrevista. Fiz a entrevista por chamada. Então, comigo sempre foi muito na base da coragem mesmo, né? Entra a oportunidade, você não ter medo da oportunidade. E até então eu não tinha trabalho com a venda propriamente ativa ali, né? O meu primeiro mês eu vendi. No meu primeiro mês eu não conhecia nada sobre consórcio. Nada. Vocês perguntaram se esse processo. Nunca. A gente mal ouvia falar o que era. Era muito comum só financiamento, mas consórcio já era um produto muito utilizado. Na verdade, o consórcio ele tem mais de 66 anos. Né? Começou lá atrás, em 1960, com alguns funcionários do Banco do Brasil. Aí, depois a gente fala um pouquinho da história do consórcio. O pessoal, o crédito era muito caro, funcionários se juntaram para poder viabilizar a compra de um bem. Então, o produto consórcio é muito antigo, mas ele não era tão acessado. A gente não tinha o que a gente tem hoje de informação. Então, vou vender crédito barato. Então, a frase era essa, vou vender crédito barato para as pessoas que querem comprar casa e carro. Eu simplesmente me apaixonei pelo produto. E aí, para a gente vender qualquer coisa, não tem como. Você precisa comprar o que você vende. Se você não acreditar no produto que você vende, você não vende. Então, no primeiro mês eu já fiz venda e a partir daí, esses clientes que a gente foi vendendo já vai trazendo mais clientes, enfim, a gente vai construindo toda a trajetória. Mas eu entrei sem saber nada e fui aprendendo no dia a dia. Miriam, falando sobre isso, quando você começou eu e o Lero, né, a gente comenta bastante que uma hora a gente vai ter algema do CLT, que eu, querendo ou não, eu também ainda sou CLT, né, trabalho com o CLT também. E em algum momento você falou assim, nossa, isso não é pra mim, nunca. E aí eu ia fazer, depois que você viu uma empresária, empreendedora, começou a trabalhar, passou um momento da sua vida para, nossa, tá acontecendo, não tá dando certo. E aí eu ia para a segunda pergunta, o que fez você continuar? Mas isso nunca passou pela sua cabeça. Nunca, porque na verdade, quando sempre foi muito bom, foi a minha base trabalhar com a empresa como funcionária, numa empresa de nome, eu trouxe toda a base que eu tenho. Foi uma escola realmente para mim. Mas chegou um determinado momento em que ser funcionário me limitava como? Eu já estava ali com uma carteira de clientes, muitos anos, né? 10 anos trabalhando como vendedora do produto, já tinha construído ali minha carteira sólida. O que acontece? Eu me limitava a vender para consórcio. E aquilo começou a me incomodar, porque meu cliente ele precisava de outras coisas, precisava de outros produtos, ele precisava de uma carteira templada, ele precisava de um financiamento, e eu não podia vender. Isso mexia muito comigo. Então, comecei a estruturar minha saída desde 2017. Estruturei. Eu sou uma pessoa muito planejada. Por isso eu trabalho aqui em consórcio há 14 anos. Teoricamente, você faz o planejamento na vida dos seus clientes. Totalmente. Então, eu planejei também toda essa mudança. Então, quando a mudança aconteceu, para mim foi uma concretização. E assim, eu estava realmente realizada porque eu tinha a possibilidade, eu já tinha um plano traçado que ia acontecer na minha empresa. Então, assim, foi realmente libertador e transformador também. Não tem aquela situação de caramba, tem um passionato muito triste, porque realmente quando a gente realiza, e a gente está realizando e ajudando pessoas a realizarem, você está realizando também. Ou você está transportando a vida das pessoas, isso preços. É claro que a gente não pode romantizar, né? Ser empresário hoje, principalmente agora, estamos numa fase um pouco importante de mudança tributária aí para os empresários, inclusive, isso é algo bem
assustador para quem ainda não foi atrás das mudanças e de informações, mas ainda assim, com todos os contras e empecilhos que a gente tem, ser empresário ainda, para mim, faz muito mais sentido. E assim, para você ingressar nesse, você precisa ter um patrimônio consolidado, você precisa ter uma situação financeira já bem estável, assim, com uma boa reserva, ou um trabalhador para você não acho que isso ele consegue, ele adentrar esse universo. Perfeito. Se eu te falar que consórcio é para todo mundo, você acredita? Eu tenho clientes que ganham R$1.500 que tem consórcio. Você acredita que é possível? Totalmente possível. Porque a gente tem créditos com parcelas pequenas, então todo mundo pode começar. O que a gente precisa fazer? Eu tenho clientes, eu estou falando, eu tenho de clientes que ganham R$1.500, é claro que a gente faz todo um trabalho de organização financeira e um trabalho muito mais educacional para que esse cliente consiga pagar uma parcela. Isso é o mais importante. E a parcela, essa mínima, Parcela de R$250 em consórcio, dependendo da administradora. Então, se você for ver, qualquer pessoa hoje pode começar. Como o consórcio é um produto flexível, eu não preciso me preocupar em contratar um crédito com uma parcela muito alta. Eu posso começar hoje com uma parcela que cabe no orçamento e eu vou ajustando essa parcela conforme o meu orçamento libera. Essa é a forma correta de fazer consórcio, inclusive. É a forma mais consciente, é a forma que mais dá certo. Sempre a gente olha para o orçamento e não para o crédito que eu quero. É o que cabe no crédito que eu quero hoje na minha parcela. Então, sim, consórcio é para todo mundo, desde que a gente faça um trabalho de educação financeira com aquele cliente que pretende comprar. A gente tem muita gente que quer comprar, que quer se planejar e não consegue, mas não consegue porque ele já se atolou de dívidas, porque ele já comprometeu todo o orçamento dele. E aí, do jeito que ele está, ele não vai conseguir. Vai precisar fazer alguns ajustes para que ele consiga, mas dá sim. E calma aí. Assim, você tem lá certamente a loteria, por exemplo, eu posso fixar pagar só se no mês seguinte ser contemplado, tem essa possibilidade, ou só vai contemplado que tem certa grana para depois dar uma especiais que funciona. Eu conheço só assim, por alto, funciona, mas tem essas duas possibilidades. Perfeito, tem sim. A gente, só pagando parcela, já me habilita a participar do sorteio Loteria Federal. É uma regra para todos os consorciados em qualquer grupo e administradora de consórcio de que, se eu estiver com parcela paga em dia dentro do vencimento, eu estou apto para a assembleia daquele mês. Todo mundo vai ser contemplado por sorteio em algum momento. Em algum momento, paguei em dia, vai chegar minha vez. Em qual momento eu não posso dar essa previsão? Entende? E aí, o que a gente faz para antecipar o consórcio? A gente tem a possibilidade de oferta de lance. Então, o lance ele vem como plus, ele vem como estratégia para que a gente consiga liberar o crédito de uma forma mais rápida. Mas participando já na primeira parcela, e coloca tanto por sorteio, que acontece, eu tenho clientes contemplados no primeiro, segundo, terceiro, quinto, sexto mês, 1 ano, 2 anos, 5 anos. A gente tem, acontece. E também já no primeiro mês eu employo para fazer oferta de lance. E aí, geralmente, essa oferta de lance a gente estrutura já na contratação. A gente entende em qual momento que a gente vai dar essa oferta, se o cliente já tem dinheiro ou não. A gente tem recursos para a gente poder utilizar, tem estratégia, lance, enfim, infinidade de coisas. Então, você está dizendo que a pessoa que vai comprar a carta de crédito, então você vai orientar, mostrar para as possibilidades que ela pode fazer e quando ela pode ofertar. Sim, essa é a melhor forma para se contemplar. Sim, em cima disso, né, que o pessoal deve ter bastante dúvida, significa o lance embutido. Perfeito. Então, já abranja. Primeira pergunta. Santos de cabelo. Tem consórcio para muita coisa aí, viu? Tem até para cirurgia plástica. Né? Tem. Então, se a gente for pensar em
Estou atendendo um cliente, a gente vai levantar perfil, vai entender. Eu tenho dinheiro, esse cliente tem dinheiro hoje, a gente vai fazer a conta do dinheiro que ele tem, para saber se já no primeiro mês a gente pode fazer oferta. Se a gente pode fazer oferta, a gente já começa. Porque eu gosto muito de trabalhar com esses menores. Então, eu trabalho com consórcio da forma como ele funciona realmente, médio e longo prazo. Cliente que tem pressa, dá para contemplar, dá, mas a gente ajusta a expectativa. Então, o que a gente faz? Tem dinheiro, a gente faz da conta. É um lance que já dá para a gente começar a trabalhar, um lance competitivo, a gente já começa a ofertar. E aí, geralmente, a gente utiliza assim, uma estratégia que é um lance embutido para a gente somar com aquele dinheiro que eu tenho guardado, que você tem guardado, e a gente chegar num lance atrativo. Dentro desse lance atrativo, eu tenho mais chances postos neles. Então, eu trago mais para perto a minha possibilidade de ser contemplado. Entende? O que é um lance embutido? De uma forma muito prática, é um dinheiro que eu pego da própria carta para fazer o meu certo. Então, é um dinheiro barato. Então, eu contrato, por exemplo, 100 mil, desses 100 mil que eu vou contratar, eu estou utilizando 30 mil como oferta de sorte. Quando consegue entrar, a própria carta para delícias. Aí, sou obrigado a usar esse crédito? Claro que não. Cada um vai entender o que é melhor para você, mas na prática eu costumo bastante utilizar em todas as minhas cartas, é um dinheiro barato e eu recomendo bastante, inclusive. Crédito, sabe? Eu posso pensar. Não. Consórcio, quando você contrata, ele é atrelado a uma utilização. Então, consórcio... Isso, por exemplo, Miriam, eu quero comprar um imóvel. Então, ou comprar um terreno ou uma construção e reforma. Eu tenho que contratar créditos de consórcio de imóvel. Eu quero comprar um automóvel. Tenho que contratar grupos de automóvel. Então, ele tem um destino, né? Eu quero investir com consórcio. Consórcio não é investimento. Ele se torna uma ferramenta de investimento após a contemplação. Então, o que eu faço? Aí a gente costuma indicar, geralmente, consórcios de imóveis e mais rentáveis para a gente trabalhar um possível investimento lá na frente. Entende? Então, tem que dar nome para essa contratação sempre. Então, na conversa, quando você vai contratar carro, ser específico. Sim, deixa bem especificado para que você precisa. Isso. A gente precisa, embora o consórcio seja flexível, eu preciso ter pelo menos um norte do que eu vou fazer. Eu não posso contratar aleatório. Para você orientar. Exato. Então, aleatório não vai funcionar. A gente precisa alinhar sempre a expectativa. E a gente acaba ajudando, dando direcionamento, ouvindo, entendendo qual que é a necessidade real e fazendo as Mas deixa eu consórcio que eu possa rematar esse dia. Investimento pessoal. pegar em dinheiro. Mas só de já fazer consórcio, tem que investir. Tá. Então, uma loja, um projeto. Consórcio para dinheiro, não, mas eu consigo resgatar em dinheiro. Eu consigo resgatar em espécie, pós-contemplação. Tem uma regrinha, então pós-contemplado, 180 dias de contemplação, eu faço a quitação e resgato em espécie. Não é a melhor das melhores opções, eu tenho outras opções melhores para fazer dinheiro. Por exemplo, quando eu sou cotista de consórcio, eu faço dinheiro com consórcio, contrato cartas, inclusive eu sou cotista de consórcio, além de trabalhar com contrato várias cartas, participando de sorteios, de ofertas de lance, com o tempo, disponibilizo essa carta no mercado, faço a venda, recupero tudo que paguei, mais um lucro que eu coloco em cima, e aí é onde a gente pega dinheiro em espécie. Então, essa forma acaba funcionando melhor até do que você esperar. Você vai pagando um consórcio para depois você solicitar uma quitação para utilizar o crédito. Não faz mais sentido a conta para mim. Eu gosto de utilizar de outras formas. Mas pode, né? A pessoa que contratou a carta pode vender essa carta após contratar. Totalmente. Bom, inclusive é um mercado extremamente aquecido. Então, é uma das formas de consórcio se tornar investimento é através da venda da carta. Com certeza. Miriam, na sua trajetória, teve algum erro? Isso para falando quero saber. Teve algum erro grande que você teve e teve de custo alto? Quando eu digo custo alto, não em dinheiro. Colocar o meu erro aqui e teve um custo para pessoas no mesmo processo, saindo do CLT ou começando de empresa que pode ter concorrer
falou que isso aconteceu com ela, é um ensinamento para mim não fazer. Perfeito. Dentro do movimento aí de CLT, CNPJ, na verdade eu não digo que é um erro, mas assim, talvez se eu tivesse contratado antes, teria facilitado muito mais. Eu passei o primeiro ano da minha empresa e trabalhei sendo eu presa, eu fazia tudo. E demorei um pouquinho, apesar que um ano é um tempo ok. Eu demorei um ano para entender que eu precisava de pessoas. Pessoas capacitadas. Na verdade, eu capacitei pessoas para trabalhar comigo. Você treinou. Eu treinei pessoas. Meu time é treinado. Então, eu modulei. Então, assim, eu demorei um ano para entender isso, que sozinha eu não iria. Então, não tenham medo de contratar, inclusive, né? Para quem deseja ser empresário, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de braços e precisa ser uma escolha estratégica também. Você me dizer, quem bem tirou, quem. Gente não se dividir. Vai explicar. Exato. A gente vai multiplicar, porque, não, vai multiplicar. A pessoa vai vir para a gente ter que pedir. Não, vai tentar multiplicar o que a gente já tem. É que o que eu faço sozinha, eu tenho limite. Agora, o que eu faço com mais pessoas, com mais braços, ele é maior, né? A gente alcança mais. Então, não precisa ter medo, não. Eu acho que foi isso que eu mudaria. Mas eu não tinha ainda o olhar do empresário até então. Eu tinha muita força de vontade, garra, sonho, que isso nunca me faltou. Mas todo esse processo tu aprendeu durante o teu trabalho lá como empreendedor? Não, foi na raça. O processo de ser empresário foi na raça mesmo. Eu aprendi no meu processo de CLT, de funcionário, a vender e conhecer o produto. Então, me deu toda a base do produto que eu precisava para abrir a minha empresa. Agora, para ser realmente um CNPJ, você aprende fazendo. É no dia a dia. Você falou que trazendo pessoas para você teve uma mudança. Foi uma coisa que você aprendeu, falou, e qual foi o hábito, seu hábito, que realmente tornou a virada de chave? A Miriam que era, foi ao longo de 10 anos atrás, para a Miriam que se tornou a mudança de hábito. Porque hoje, as pessoas, elas querem chegar, né, no topo, mas elas não querem mudar hábitos que tornam ela, que deixam ela onde ela está hoje. Onde mantém ela mesmo. E a gente sabe que muitas das vezes são hábitos, ações. E qual foi o hábito que você falou disso aqui? Na verdade, não exatamente um hábito, mas assim, constância. A constância, eu acho que é o que mais pede no mundo, né? Porque às vezes a gente é constante em uma coisa, em uma área da nossa vida, em outras não. E a constância, ela precisa fazer parte da nossa vida em todas as áreas. Eu preciso ser constante em tudo para poder performar melhor. Por exemplo, no meu trabalho, eu preciso ter uma constância de treinos, porque o treino me ajuda mentalmente, inclusive ajudando minha saúde. Então, assim, uma coisa realmente está muito ligada à outra. Então, a constância traz para a gente um resultado muito maior. Então, se a gente quer chegar em algum lugar, você tem que ter. Então, se você tem que ter uma meta clara, eu sempre tive. Então, por mais que hoje eu sou autônoma do meu negócio. Eu tenho metas, eu cobro as minhas metas. Todos os meses, antes de cobrar meu time, eu cobro. Porque eu sei que se eu não gerar aquela meta que eu coloquei para mim, a empresa não vai ser positivo. Então, a gente tem que ter muito claro as nossas metas para que a gente coloque isso em execução e a gente tenha a prática de colocar isso também com clareza e transparência para o nosso time. Enfim, tem todo um mecanismo aí para o negócio acontecer. Mas o constância e ter metas claras ajuda bastante. E tu simplesmente saiu do CLT, já foi empreendedor. Assim, geralmente as pessoas que têm uma ideia de empreender sempre tem medo. Tem medo. Se eu saio, o quê? Que assim, a gente não sai com certeza de ter habilidade. Sai.
querendo fazer acontecer. Perfeito, sua pergunta. Lembra que eu falei, eu sou uma pessoa planejar. Então, desde 2017, eu planejei esse momento da mudança. E aí, quando a gente fala em planejar, a gente tem que fazer conta de quanto eu preciso para me segurar nesse período de roupagem, porque existe uma roupagem, né? Existe um momento que a gente vai precisar, caramba, se der errado, eu tenho X aqui para me segurar. Então, eu sempre tive uma organização financeira, uma base de organização financeira muito bacana que me trouxe toda a consciência e me trouxe a base da minha empresa. Então, me preparar antes de tomar a decisão e de sair fez toda a diferença. Se eu falar para você que no meu primeiro mês, eu nem precisei usar a reserva que eu tinha gerado. Por quê? É algo que, assim, é engraçado que até a mente comanda muito, né? A mente comanda tudo, na verdade. Então, assim, quando você se prepara para algo, fica muito mais fácil você conseguir. Se eu, de repente, não tivesse preparado, tivesse tomado a decisão e eu não tenho uma reserva financeira para bancar essa decisão que eu tomei por um período, talvez viesse uma dor de cabeça aí, um BOzinho, e a gente entrasse no desespero. Mas planejamento, gente, é para tudo. É para tudo. Então, planejar essa mudança é bem bacana. E não precisa ter um planejamento muito longo para isso, não. Entende? A gente pode tomar decisão hoje, planejar e executar em poucos meses se isso já está acontecendo. Então, a organização financeira, nesse caso, me ajudou bastante. Então, você quer iniciar do zero, quer ter. Olha, Thiago, além de constância, esse pecado aqui tenha planejamento. Planeje tudo, cada passo seu. Você realmente vai iniciar do zero e vai até o topo. Eu tenho algo que vocês falar, eu carrego comigo e eu compartilho isso porque funciona bastante. A gente precisa dar muito dinheiro que a gente ganha. Quando a gente dá nome, a gente consegue usufruir dele de uma forma muito melhor. Porque aquele nome que eu dei para minha reserva de emergência, eu não mexo. Ela tem um destino. O nome que eu dei para o sonho da casa que eu quero ter prática, eu também não vou mexer. Eu dei nome para ti. Então, eu dou um nome para uma viagem, porque é o dinheiro da viagem que eu quero fazer. Tá? Isso aí é uma organização financeira. Isso aí ajuda bastante. Na sua opinião, Mi, o que você acha que trava as pessoas? Você for uma pessoa que fala que cuida do seu financeiro, que trava as pessoas iniciar do zero. A pessoa fala, pô, vou fazer um consórcio. Vou dar exemplo. Fazer um consórcio numa carreira. Mas no meio da minha trava essas pessoas. O que você acha no seu conhecimento que faz essa pessoa travar de realmente concretizar o que ia fazer para mudar a pegada dela e não fez? Só foco e constância entra aí, mas o que acontece? As pessoas têm medo de não conseguir pagar. Eu costumo dizer que ter medo é normal. Quando esse medo te trava, e esse é o preço que tem para falar. Isso vai te dar um medo, até não está o fio na barriga, mas agora isso está trava. Gente, o cambá pessoa esse é o problema. A grande maioria das pessoas tem medo de, eu vou contratar hoje, vai demorar para eu contemplar, eu vou desistir no meio do caminho. Elas já pensam no pior. Tá? Então, elas não pensam assim. Isso é uma questão de educação financeira. Então, a gente vai vir, a gente vai atender o cliente, vai entender, vai educar ele para ele poder começar. Tem cliente que senta na mesa e não vai fechar. Ele primeiro precisa levar a consciência dele, entender o que ele pode ou não fazer e ajustar para depois começar. Nem todo mundo que senta comigo eu vou fechar na hora, porque tem gente que não consegue. Entende? Mas a partir do momento que você colocou lá a semente, ele vai ficar martelando, ele vai começar a estudar mais sobre isso, enfim. Mas tem gente que tem dinheiro e tem medo. E aí o que acontece? Eu tenho dinheiro, mas eu tenho medo. Tem crença limitante envolvendo, né? Mas, no geral, a gente precisa quebrar tudo isso e trazer, olha, a gente não é constante para tantas coisas. A gente precisa ter um objetivo e um foco no objetivo que eu quero. Eu quero comprar um imóvel. Como eu vou comprar esse imóvel ou esse carro? Se não for me planejando. Eu tenho outras formas? Tenho. E aí eu mostro qual que é a outra forma e eu mostro o custo dessa forma.
vai sair mais caro. E aí tem poder de decisão. Então, aí eu quero comprar imóvel, eu não quero esperar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos que seja, para comprar esse imóvel e pagar mais barato. Entendeu? Tipo, tem outro caminho que tira esse teu medo, porque você já pegou o imóvel, então o medo saiu. Só que gerou um custo no seu orçamento muito alto. Então, assim, é ser inteligente, né? Com o dinheiro que você gere. Gente, tanto, demora tanto para isso que tem o entendimento, tem que pensar o que você vai fazer esse plano. Você sabe o que vira muita chave? É você pensar que o dinheiro que eu estou pagando do consórcio, ele não é uma dívida. Ele não é, porque de fato ele não é. É um boleto que eu pago para mim. Então, eu estou me pagando e eu estou vendo aquele crédito ali sendo conquistado aos poucos. Em qualquer momento vai acontecer para mim. Eu não estou pagando esse dinheiro para um banco, eu não estou pagando esse dinheiro jogando fora para coisas que eu não vou usar em 2, 3 meses. Eu estou pagando um bem que vai ser meu em pouco tempo. E a gente sempre traz que não necessariamente o consórcio vai demorar. A gente vai fazer uma estratégia que você vai pagar sobre o consórcio, você ainda vai ter dinheiro para guardar um pouquinho para o lance. É assim que a gente costuma trabalhar. Então, a gente traz na mesma terça para poder ficar confortável e, sabe, a gente conseguir dar esses passos aí. Eu li um livro que ele é o homem mais rico da Babi. Ele dizia o seguinte: você tem que guardar 20% do seu orçamento. Uma forma de você guardar e não falhar 20% do seu faça uma carta de crédito ali, procure ela e faz. Isso aí, você a pessoa tem muitas pessoas, eu ia nisso, que ela faz, ela tem que ter dívida. Só que quando você tem uma dívida ruim, que é para comprar um bem de 40 mil, mas pagar 90, você tem dívida ruim. Você ainda paga mais que todo. Só que quando você para com a carta de consórcio, você está se pagando. E outra, o dinheiro é seu. Você pode usar da melhor forma. Seja ele para comprar um imóvel, reformar um imóvel, para comprar o seu primeiro veículo, sua primeira moto. Então, isso. Eu vou fazer um. Já vamos ajustar isso aqui. Ô, Miriam, pegando o gancho, o que separa? Você pode sonha, eu sonho de eu estar, dando exemplo, eu sonho em sair do CLT, né? Sonho em ser o dia do CLT, se tornar empresário, o teu conhecimento. Que separa a pessoa que sonha da pessoa que tem coragem. Simples assim. A gente não sabe o que vai ter ali na a gente não sabe, mas a gente precisa ter a coragem de inventar. E só vai dar certo se a gente fizer. O risco que a gente tem de fazer e não fazer é o mesmo. Só que a diferença de fazer é muito maior. Entendeu? O que o fazer traz para mim é muito maior que o não fazer. Não fazer me deixa no mesmo lugar. Tomar a coragem de fazer vai me mudar, vai mudar o jogo para mim em vários aspectos. Então, coragem é. Eu muitas vezes tive não, ainda tenho medo, mas às vezes eu cara que ele pensar, né? Isso aí, eu mostro uma empresa ali, fiz um monte de gente ganhar um monte de dinheiro, não consigo fazer isso pra mim. Às vezes eu fico pensando, o que será que tá me travando? O que será que eu tô lembrando? Será que Dá tempo de lá pra sempre. Aí tá, isso me prende, né? Eu tenho uma mulher de casa pra estudar e ela pega no meu pé exatamente no ponto que você falou agora, planejamento. Eu faço muitas coisas assim, eu fazia de fazer acontecer. E às vezes, dou 2 passos pra frente e infelizmente tá parado. Porque você não preparou. Você não preparou a cama para você deitar. Entendeu? Então, assim, realmente, se você fizer de qualquer jeito, você vai ter medo. Então, assim, não é que o medo não vai acontecer para quem se preparou, vai, porque a gente não tem o domínio das coisas. Entende? Mas quando a gente se prepara, a gente tem pelo menos o conforto de saber.
se alguma coisa der errado, preparar. Minimamente preparar. Então, assim, eu acho que é muito mais uma questão de consciência mesmo e de você dar o passo. Eu costumo dizer que o Jared Fish foi o caso perfeito. Porque ele tem o modo dele de pensar totalmente diferente do meu. E a gente segue sempre faz fazer as reuniões, convenção. E o que acontece? Eu, para começar isso aqui, o podcast do Zé, que é SAT, veio do Leve. Para começar isso, eu escrevi esse podcast, que eu posso, adoro escrever, há um ano e 7 meses atrás. Né? Então eu quis me planejar falar, não, vou começar algo, mas se isso der, acho que eu vou fazer isso. Então eu me planejei, e hoje a gente está aqui, eu posso, não, só me primos. E eu falei, eu chamei pela amizade, eu falei, te convidando, pela amizade, nem que isso, não, isso aqui não, é pelo bate. Mas ele nem trouxe o bate, né? Falei, não acredito, o pessoal que se interessar na vantagem, mas eu tenho que mostrar, Melhor pra lá, tá? isso, né, gente? Eu dei bom sócio. Mas tinha, né? Agora, comprar o bate-móvel também, lá. Deixa eu falar sobre questões financeiras, porque a gente participa mais. Sim, Então, tem alguns amigos que estão sendo e abençoados. Estão só na casa de família, sabe? Várias e o dinheiro é uma coisa que tem naturalmente para mim, agora, nesse momento, parece uma coisa distante, mas para eles falam tão normal que tentar de uma hora de não estar de até uma hora e por causa de só 400 mil. E foi quatro. Mas você está perto das pessoas, você está perto de se consórcio, coisas que a gente não tem conhecimento, não tem tentado, é um caminho mais próximo de chegar esse só é meio que na nossa cabeça. Pra gente que não nasceu em berço de ouro, nem que coloca nesses textos aí, não nasci em berço de ouro, meu pai pedreiro, minha mãe costureira, aí eu precisei construir o meu patrimônio. E eu construí como? São 14 anos trabalhando para hoje eu ter o que eu tenho, ter o conhecimento que eu tenho, ter os imóveis que eu tenho, ter o que a gente construir. Não é do dia para a noite, mas ele acontece para quem não assiste. Eu acho que é isso, entende? Eu comecei, gente, eu andava de bicicleta e era o que eu tinha. Mas eu tinha sonhos, né? Então, uma pessoa sem sonhos não vai para lugar nenhum. Ele é importante, a gente precisa ter, porque o sonho acaba movendo a gente para outras coisas. Mas sonho e coragem fazem a diferença. E se a gente conseguir também dar valor para tudo aquilo que a gente gere no mês, poxa, eu trabalho o mês inteiro, eu preciso valorizar o dinheiro que eu ganho. Então, assim, as pessoas hoje gastam em besteira, possivelmente. É absurdo, não é que você não pode comprar nada, eu não posso comprar nada. Não, você pode, eu compro, gente, besteira, você acredita? Compro. Mas antes de comprar besteira, eu já não paguei. Show. Eu tenho isso como uma regra para mim. Se a gente for ver o dinheiro que entra, ele vai ser de alguma forma, se a gente não direcionar. Então é melhor que a gente direcione assim que ele entra, porque vai ficar mais fácil a gente reter ele para outras coisas. Né? Vai gastar de qualquer jeito, uma saída que a gente dá é R$200, enfim. Um cartão de crédito que você paga, você vai olhar a fatura, só tem besteira. Então, por isso que eu falo, é muito possível. A gente só precisa fazer ajuste. Né? E ajustes pequenos, dá para começar com pouco e depois a gente vai aumentando. E depois eu vou te falar. Você pega alguns. Então, eu, pegando o gancho do que tu falou, que as pessoas gastaram, possivelmente tem pessoas que compram, pois não precisa. Eu era o cara desse, um livro, os primeiros livros que eu li lá atrás, é O Segredo da Mente Ignorante. E eu peguei uma frase incrível, que eu sempre me coloco nela. Eu vou pagar um tipo, né? Não, não. Olha,
Eu quero ou eu preciso? Vamos supor, uma capa de celular. Vou comprar uma capa de celular que eu me pergunto hoje, eu quero comprar ou eu preciso? Porque senão tudo eu vou dizer assim, ai, tem interesse. Trabalhei a semana toda, eu posso. O que a pessoa diz? Qual é a desculpa? Ah, não, gente, esse todo eu preciso dessa cerveja hoje. Só que essa cerveja, hoje, é todo fim de semana. Exato. Então eu me pergunto, eu quero ou eu preciso? É sempre quando eu tô, vou mudar algo, mas eu preciso mesmo disso. É isso. Não, pra que eu vou dar um exemplo? Eu vou sair com a minha família no restaurante e tal. Não, pô, eu posso comer em casa, eu posso fazer um hambúrguer em casa. E você come até melhor, né? Você gasta menos, come melhor, comida mais saudável. Como que você faz em casa? 3 calorias, sim, mais saudável. Pessoal, eu não tô falando que você não deve sair com a família. Você tem que ir. E viajar também. Mas você tem que pensar em qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito. Ah, não, meu objetivo é porque outra coisa que eu digo, sonhar, porque um deita e dorme e vai sonhar. Agora, ter objetivos, aí você coloca, também eu falou, metas, tenha consciência disso. E aí, sabe que eu, pegando isso aí que você falou, mas o que eu costumo fazer, eu faço isso até hoje. Quando eu vou comprar alguma coisa, eu vejo o custo daquela coisa. Sim. E eu me pergunto, hoje eu já ganhei esse valor? Porra. E aí te faz pensar se, cara, isso realmente é importante? Já ganhei R$50 hoje? Já ganhei R$100 hoje? Vai te ajudar a gastar entende? Isso é a pessoa ter a consciência. Olha, você, com todo o seu conhecimento, né, e a história incrível, falou que você consegue ter, que é o caso do Leno, né? As pessoas que estão nos assistindo hoje, e ela quer ir, né? Só que ela tá querendo sair, só que ela não consegue. O conselho que você daria para essa pessoa hoje? Fora a coragem. Tá. A gente precisa entender por que ela não consegue. Esse é o primeiro ponto. Não consegue por quê? Porque o dinheiro não sobra nada. Esse é o primeiro ponto. Não sobra justa. Faz sobrar. A gente precisa conversar sobre o nosso dinheiro, sobre as nossas decisões. Então, assim, por que eu não consigo começar? Se eu não consigo começar, a culpa é minha. Não é de ninguém. Não é a culpa do salário que eu ganho aqui abaixo. É a culpa da minha falta de responsabilidade comigo. Entende? Então, quando eu digo que é possível, é possível. Então, é decisão. Eu primeiro organizo, eu pego aí tudo que eu gasto. Eu listo o que é se perde. Eu vejo aquilo que eu posso tirar e eliminar. E colocar ali em substituir para começar. Esse é o primeiro ponto. Começa, então, separando R$50, gente. O orçamento todo mês e guarda. Guarda separado, entende? Depois aumenta para 100. Começa a tirar gastos. A gente gasta com tanta besteira, né? Tanta besteira que se você for bem, não precisa estar deixando de construir um patrimônio. Entende? Gastando à toa. Então, ter autorresponsabilidade. Né? E decisão realmente de falar, eu não vou torrar meu dinheiro todo. É isso. E a maioria torra o dinheiro todo e acaba consumindo mais do que ganha, do que suporta pagar mensalmente. E aí não vai conseguir. Se a gente não tiver uma mudança mesmo de mentalidade, não vai conseguir gostar. É fácil? Não. Mas tem que querer. Sim. A gente tem que escolher os nossos difíceis, né? Então a gente tem que escolher aquilo que vai fazer mais sentido. Bacana. Que legal, hein? Você de como, né? Tipo, cedo. Precisa pesar algo assim, 50 anos aqui. Aí, tá vendo? Tu ganhou 50 hoje, ganhou 3. Na verdade, ó, tá vendo? Se você ganhou 50, você empatou. Você ganhou e gastou. Hoje eu também não tá assim, A bater. ó, tu teria que ter ganhado, você ganhou hoje 100, aí gastar 50, beleza, mas não pode gastar todo dia. Olha aí, dá era uma mulher hoje. Gente, tô falando assim, mas olha, não é só comprar, não é pra não comer, não é isso, é só ter consciência realmente, né? A gente começa a tomar decisões mais assertivas. A gente pode sair, pode comer, pode comprar. Minha filha já
trabalho aqui em frente de McDonald's, não sou McDonald's, né? Mas minha filha ama. Então, assim, eu coloco limite, porque se eu não colocar, ela quer comer, por exemplo, toda semana. Primeiro, porque não é saudável, então eu prefiro que ela não coma. Mas eu também não vou deixar ela passar vontade. Então, se a gente faz uns combinados. Filha, tudo bem? Uma vez por mês? Tudo bem. Tá matando a vontade para um jeito, ela tá comendo e... Ai, mas você segue isso exatamente? Na maioria das vezes tem. Mas a gente também não é louco, sabe? Então, assim, saiu da trilha uma vez, tá tudo bem. Mas 80-20, né? Então, 80% eu me mantenho ali no meu foco, e isso é pra tudo. Pra tudo. E 20% eu posso uma flexibilidade. Porque isso é saudável. Faz sentido? O que tu tá falando do teu tio, na verdade, amor, te amo minha esposa, beijão pro meu filhote. Ele não é fã de McDonald's, eu moro do lado. Ai, se fosse... Então, ele não é fora do lado do McDonald's, porém, ele é fã. Ele comeria todos os dias no KFC. Ele comeria todos os dias no KFC, ele é misturado. Só que é o que você falou, a gente põe limites. Porque senão, todos os dias ele fala, pai, vamos no KFC, vamos pedir um iFood. Só que é o que você falou, é ter objetivos. E claro que tem que ser flexível. Tem gente que fala, não, olá, você quer comer, mas sempre, porque senão você não consegue ter a constância no seu objetivo. Isso não é nem custar financeiramente. É só né? Então a gente acaba fazendo um conceito benéfico para todos os outros anos da vida. E não é só pelo assim. Esse é o que a gente mais preza. Quando eu busquei conhecimento, né, o que as pessoas que realmente, né, eles não prezam o dinheiro, e sim a saúde. Sim. A saúde está até longevidade de vida. É a única coisa que não consegue comprar. Se não se cuidar, vai ganhar dinheiro, não vai se incluir, não vai adiantar nada. Agora a gente vai ser quando a cidade de pé. Vai ser muito mandaço. Sabe? Olha, acho que das que eu errado, a pessoa precisa me organizar financeiramente para poder escolher a melhor opção. Você sabe como você se organiza financeiramente? Então, me fez pergunta. Olha aí, você tem lá da pergunta, você pode me falar. A pessoal pode, só gasta. Gasta, se um jogo novo, comprar jogo, quer mudar de videogame, não me paga 250 reais. Vai fazer falta, eu falei. Aí, olha isso, Davi. Olha ele tomando a surra aqui, Davi. Pra mim, sinceramente, eu sou um gastador. Assumir. Perfeito. Reconhecer o primeiro ponto. Reconhecer te traz ali no centro da dor. Então, se você não sentir dor, você não vai mudar. Você tem que reconhecer. Depois que você reconhecer, você precisa listar. Você é gastão, mas você é gastão em quê? O que mais consome seu salário? Listou, visualizou, fica mais fácil você se policiar e não gastar mais aquilo. E você precisa se comprometer com você, que você não vai fazer mais. Você falou aqui de 250 reais em jogo, de repente. Você fez isso aí? Eu falo para você, 250 reais daria um crédito de 70 mil. Você está jogando fora. Você está jogando fora a possibilidade de gerar 70 mil em crédito com você. Não é que você não pode comprar jogo, mas comprar menos. E outra coisa também, eu ia entrar. Eu gosto de entrar. Eu uso inglês e ganhar a vida. Senão eu falo aqui, tem muita gente. Vai me falar todas as vidas. Deixa de ir. Certo. A rotina te ajudaria nisso, porque você vai se programar, tem que trabalhar, enfim, minha rotina rola tudo. Então, eu fico muito no escritório, hoje eu pouco consigo sair para visitar cliente, né, por conta da demanda realmente, hoje os meus clientes vêm no meu escritório, e a gente faz também muito atendimento online,
Mas se eu não organizar minha rotina, eu não consigo. Aí vai fazer o quê? Vai pedir, vai gastar, comer besteira. Pior ainda é comer besteira. Eu acho que o pior não é nem o gastar, porque o dinheiro, eu vou trabalhar, eu vou ganhar de novo. Eu vou repor, né? Mas e a besteira que a gente falou de fazer? E essa coisa que a gente fica. Então, a rotina ela ajuda bastante. Bastante. E assim, a gente não acorda todo dia super motivado e fala, caramba, a minha rotina vai ser perfeita, todos os dias eu vou fazer a semana certinha. A gente não acorda, sim. É uma decisão todos os dias em ser organizado, em preparar a vida, enfim. Sempre vai dar certo? Todo dia não, mas se você fizer 80% do seu tempo, ok, 20% você dá uma escorregada, beleza. Então, assim, programa essa sua alimentação, você trazer comer melhor, comer saudável, e te dá aí também uma liberdade de você fazer outras coisas. O dinheiro que você está gastando comendo na rua, realmente você poderia estar direcionando aí. Esses consórcios, você pode dizer que facilmente, não conheço, mas eu vou chutar aqui, facilmente você gasta mais de R$ 1.000 na rua no mês. Facilmente. E aí você ter R$ 1.000 de economia te gera 150 mil em crédito, 220 mil em crédito. Você poderia estar pagando por um crédito de 220 mil, com os mesmos R$ 1.000 que você está jogando fora, por exemplo, com a comida que vem, você vem para você. Então, são escolhas, né? A gente realmente está entender aquilo que eu posso tirar, né? E assim, não é de ser radical, mais uma vez, não precisa ser radical, porque a gente acaba tendo prazer naquilo que a gente vai fazer. São ajustes pequenos que a gente precisa fazer, mas é preciso ter a dor, eu preciso visualizar, escrever, bater o olho e saber, tem que ter consciência, o que mais que eu não fome é o meu dinheiro. E uma coisa importante também, que muda o jogo, é você saber quanto custa a tua hora, sabe? Então você tem que ter claro quanto custa uma hora de trabalho seu. Isso vai ajudar você também a pensar antes de gastar. Quantas horas eu tenho que trabalhar para repor isso que eu estou gastando aqui? Eu sentei numa mesa sobre isso que você está falando e disseram para mim assim, Carlos, você é CLT e tal, legal. Mas quanto você ganha? X. Você vale o dobro disso. Então você não sabe quanto vale a sua hora. A maioria não sabe quanto custa a sua hora. Como assim? Eu tenho, já fiz o cálculo. Não, você não sabe quanto vale a hora. Você não sabe. E aí tem um ponto importante também. Não saber quanto custa a sua hora te deixa livre para perder essa hora praticamente com besteira. E coisas que não vão te agregar em nada. E quem te dá para pagar o que quiser. Você não sabe quanto você vale. Qualquer um vai te pagar o que quiser. Cara, eu tenho uma pergunta aqui para você. E essa pergunta é muito bom. Mira, se você hoje, família, filha, família, mãe, família empresária, investidora, se você hoje pudesse fazer uma pergunta para qualquer pessoa, seja ela viva ou não, mas qualquer pessoa no mundo da história, qual pergunta você faria para essa pessoa, sendo ela viva ou não, da história? Qual pergunta que você queria fazer, muito fazer até para Deus? Essa pergunta. Uma pergunta que você tem, né? Gostaria de perguntar isso para uma pessoa, para qualquer pessoa, sendo ela viva ou não. E quem seria essa pessoa? Nossa, que interessante. Eu tenho alguém que fala, pô, tem pergunta que eu nunca perguntei isso para ninguém, mas eu gostaria de perguntar. Tipo, vou dar um exemplo. Em Jô Soares, eu gostaria de fazer a pergunta do Jô Soares. Olha, Jô Soares, como eu faço para ser uma pessoa tão carismática como você? Pergunta para alguém, ou para Deus. Pergunta. Você tem uma pergunta que você queira ter sido? Você me pegou. Eu não tenho essa pergunta. Isso é bom. Eu não tenho. Faz parte deles para perguntar, mas vai ter que perguntar. Exato. Quem vai ser pergunta? Se hoje possível, não falar, pô, tem o poder de fazer uma pergunta. Uma única pergunta. Pensar sobre isso aí na próxima, vamos falar sobre ela. Não, a próxima certeza que vai voltar aqui, a gente não terminou. A gente tem muita coisa sobre muita coisa que você, isso é fato. Mas Eu queria agradecer. Eu confesso que eu só vi seu Instagram e eu não quis
os vinagres que eu fui lá, que eu ia cheio de dúvidas, então onde chega, entender como é que funciona, para aprender como é que funciona, porque eu sou leigo, ele já tem, e pedi até ele me explicar como é que funciona, porque eu preferi ouvir de você mesmo para que funciona, e você, pô, numa conversa bem curta, já tirou bastante dúvida e já mudou a forma de como eu vou fazer para chegar nos meus planos, né? Isso aí, eu fico muito feliz, porque na verdade eu carrego isso como proposta de vida, né? Não é aquilo que a gente pode adquirir, de aprender, se a gente entender realmente, é novo. Eu ganho muito mais quando eu consigo dissipar isso, pulverizar. E se eu conseguir colocar na vida de alguém alguma informação, tire ela do lugar que ela está, e eu faço ela dar 2 passos, já teria. Miriam, para concluir, a Miriam, hoje você pode mandar uma mensagem para mais de 8 bilhões de pessoas que hoje tem nesse mundo vasto. Qual seria a mensagem que a Miriam iria mandar? Bom, lá. Olha só, a gente tem. Já faz uma gentileza, deixa ela escrita aqui que isso vai criar um bar. Legal. Mas pode falar. E aí, fina, guardar isso. A gente tem todos os dias a oportunidade de fazer algo novo. Mas por mais que a gente tenha essa possibilidade, a gente esquece de fazer. E a gente vai vivendo em automático. Mas se a gente puder escolher o que a gente vai fazer todos os dias, é escolher viver e viver integralmente, viver plenamente e de uma forma que traga orgulho para quem se espelha em você. Então, viver integralmente, viver plenamente e de uma forma que traga orgulho para quem se espelha em você. A gente tem o problema, eu acho que é o ser humano mesmo, de viver sem pensar realmente no amanhã. A gente não precisa ficar do lado nisso, mas a gente não pode esquecer que o amanhã não nos pertence. A gente não pode ser negligente com ele, porque isso tem um impacto, porque se o amanhã chega, a gente não se programou. Mas a gente não pode esquecer que o hoje é tão importante que eu tô também projetando. Então, viver o hoje é muito importante, viver o agora de uma forma completa, íntegra, plena. É muito importante. Sobre o que você está falando, eu costumo dizer para eles, as pessoas próximas de mim, eu falo, nós achamos que não, mas nós somos espelhos de muita gente. Tem gente que olha pra gente assim e fala, olha o Lênin faz aquilo ali, ou o Neita, não, o Neita faz aquilo ali de uma forma que vai ser fácil, né? Que é outra coisa. Quando você faz uma coisa que as pessoas que estão do outro lado acham que é fácil, você é isso. Então eu costumo dizer, nós três, somos espelhos de muita gente. Tudo que você fizer, né, você falou, e lembrar, falar, pô, eu tenho que viver o agora, ter o amanhã, mas tenho que fazer coisas que as pessoas se esperem e falem, pô, isso é muito. E o melhor de tudo é curtir a jornada, né? Aquele que fala muito bem nisso, ele fala, ele também. Ele falou, Carlos, a gente vai montar o podcast, vou dar exemplo, mas o processo de montar vai ser bacana. Todo o processo que a gente vive, ele não pode ser pesado. O projeto de um sonho que a gente idealiza, ele não pode ser pesado, ele precisa ser curtido. Aí tudo aquilo que eu escrevi durante uma hora e pouco quebrou quando ele falou isso. Ele falou, Carlos, claro, tem todos esses pontos, mas o processo de você iniciar, começar literalmente do zero, é o que a mensagem que a gente deixa para você, não deixe de começar. Inicie, comece do zero aquilo que você tem planejado. Não deixe ser só um sonho. Não permita que seja só um sonho. Tenha objetivos e metas. E para isso, se planeje. E comece do zero tudo que você tem vontade. E aí, o que esse cara falou, o processo de você iniciar do zero e chegar, isso não tem cresça. A gente já tem histórias. É que é difícil visualizar quando está extremamente apertado, está cheio de coluna, é difícil visualizar isso aqui. Pô, nossa missão não é difícil, mas apesar de você, como o outro se sentava em carros, o
esqueci o nome do bodybuilder. Guilherme. São pessoas que começaram do absolutamente zero. Passaram suas metas e chegaram até lá. Então, se isso como vocês conseguiram, mostram para pessoas como eu e outras pessoas que estão morrendo atrás do seu sonho, do seu objetivo financeiro, é possível chegar lá. Mas sabe o que é importante? Colocar metas palpáveis. Então, assim, começar com um pouco mesmo, com algo que eu consiga fazer hoje. Conseguir hoje, o mês que vem eu vou me esforçar um pouquinho mais e a gente vai, dessa forma, se automotivando. Então, começa, assim, com metas palpáveis. Vai mudar o jogo. Miriam, a gente quer agradecer do fundo do coração a sua presença aqui hoje. Nós, e acredito para todos que estão nos assistindo, deve ter sido muito grande. Quando a gente sai daqui, você transforma na vida. Certeza. O próprio Nelo disse que ele veio sem conhecimento dessa parte financeira e hoje está saindo dando aula. E eu acredito que essa mensagem vai chegar na casa de cada um desses 8 bilhões de pessoas que vão ver que você tem para transformar a vida dela. E não é só vender. Não, vem da consequência. É isso. É o que eu costumo dizer. O dinheiro que você ganhar é consequência do seu trabalho. O seu trabalho só te devolve o que você entrega. É isso. Trabalho devolve. Trabalho devolve. Então, a gente, fundo do coração, quer agradecer sua presença. Então, muito grato de ter você aqui hoje e aprendemos bastante. E outra, para vocês que estão nos assistindo, não acabou aqui, porque se a gente tivesse que fazer todas as perguntas que precisavam ser feitas para a Miriam, a gente não sairia daqui hoje. Miriam é uma pessoa que tem muito conhecimento, pessoa que pode agregar muito na sua vida. Então, a gente vai começar a aceitar, conhecer um pouco mais, até mesmo do consórcio, passa para vocês entender que vocês podem se planejar e conquistar as suas metas. Você tem você tem surpreso com ter conhecimento como você faz fazer ser fácil. Ai, que legal. Na cabeça tá pensando, Então, isso é o que eu mais amo ouvir. Isso traz para mim a certeza de que eu estou no caminho certo. Queria agradecer vocês por isso. e a gente agradece. Muito obrigado. Legal. Só deita no aula, seja algo que postar no status. E põe a tua assinatura No status? a tua assinatura é uma coisa que a gente vai